Você já ouviu falar de uma estrela de diamante que poderia superar todas as riquezas da Terra? Ou de estrelas cintilantes com superfícies feitas de ferro sólido? Então vamos dar uma olhada nessas estrelas estranhas e tentar desvendar seus mistérios. Há uma estrela na constelação de Centauros que foi apelidada de Lucy in the Sky with Diamonds. Sim, ela recebeu o nome de uma música dos Beatles, porque basicamente ela mesma é uma música dos Beatles. Olha só, descobriu-se que essa estrela tinha um enorme diamante em seu núcleo. Você pode estar se perguntando quão grande esse diamante realmente é. Bem, estima-se que seja cerca de 10 bilhões de trilhões de quilates. É o número 1 seguido de 34 zeros. Para se ter uma ideia, o Hope Diamond, um dos maiores diamantes da Terra, tem apenas 45,5 quilates em comparação. Imagina o tamanho do anel que você poderia fazer com esse diamante estrela. E ela tem aproximadamente a mesma massa do nosso Sol. Mas não fique muito animado com a perspectiva de ter esse diamante. Mesmo que você fosse Jeff Bezos, não teria como pagar. Além disso, de acordo com Ronald Winston, CEO da Harry Winston Inc., o diamante é tão grande que provavelmente reduziria o valor de mercado dessa joia. É melhor você se contentar com um anel de noivado bem menor. Uma coisa interessante sobre a Lucy in the Sky with Diamonds é que ela é incrivelmente densa. Na verdade, tem a massa do Sol amontoada em um objeto com apenas 1/3 do diâmetro da Terra. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de sapatos. Apesar de seu tamanho enorme, ela tem uma temperatura bem mais agradável, de apenas cerca de 6.649 graus Celsius. Em comparação, a temperatura central do nosso Sol é de cerca de 14.999.982 graus Celsius. Desde a descoberta de Lucy in the Sky with Diamonds, várias outras estrelas cristalizadas foram encontradas, algumas com corações de diamante do tamanho da Terra. Isso apenas mostra que o universo está cheio de surpresas e você nunca sabe que tipo de tesouro pode encontrar na vasta extensão do espaço. E essa não é a única estrela estranha que descobrimos até agora. Existem muitas coisas estranhas e inexplicáveis no espaço sideral. Por exemplo, vamos ver a Vega. Vega, também conhecida como Alpha Lyrae, é uma estrela brilhante localizada na constelação de Lyra. É uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno e é facilmente visível a olho nu na maior parte do mundo. Vega pode parecer uma estrela linda e brilhante para pessoas do hemisfério norte, mas mal sabemos que ela está escondendo um segredo. Na verdade, ela está meio que esmagada. Olha só, a alta taxa de rotação de Vega faz com que ela inche, como uma barriga cósmica. Ela gira uma vez a cada 12,5 horas, o que é bastante rápido para uma estrela, e lança material ao redor de sua cintura. É quase como se a estrela estivesse fazendo bambolê. Esse material está mais longe do centro da estrela, por isso experimenta menos gravidade, fazendo com que esfrie e escureça, levando a um efeito de escurecimento da gravidade. Então, Vega é basicamente o pior pesadelo de um guru fitness cósmico. Apesar disso, para nós, observadores de estrelas, ela ainda parece algo redondo, porque estamos olhando aqui do polo da Terra. No entanto, se víssemos de um ângulo diferente, teríamos uma visão muito diversa, que poderia nos fazer pensar se Vega está escondendo alguns donuts cósmicos. Mas, embora possamos brincar sobre essa cinturinha, não há como negar que Vega ainda é uma das estrelas mais brilhantes e fascinantes de nossa galáxia. Mas ei, se você quer algo brilhante para valer, que tal uma supernova? As supernovas são booms espaciais gigantes que ocorrem quando as estrelas atingem o fim do seu ciclo de vida. É como o grande finale de um show de fogos de artifício, mas em escala cósmica. Elas liberam mais energia em poucos segundos do que o nosso Sol em toda a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com a próxima estrela do nosso show, esse objeto celeste com um nome esquisito, IPFT-14HLS. Mas há um problema, não estamos falando de uma supernova comum. Embora essa estrela tenha feito sucesso em 2014 e começado a desaparecer como de costume, recentemente ela voltou inesperadamente e brilhou mais uma vez. Que entrada dramática! E se isso não bastasse, ela continuou a desvanecer e iluminar pelo menos 5 vezes no total, o que é um pouco como um ioiô. É como se a estrela simplesmente não conseguisse decidir se queria permanecer brilhante ou desaparecer no abismo. Além disso, quando os cientistas mediram o espectro da supernova, descobriram que ela estava evoluindo 10 vezes mais devagar do que outras estrelas. Talvez seja uma supernova que só quer aproveitar seus anos dourados. Em suma, tudo isso é um verdadeiro mistério.
Mas essa não é a única estrela que sofre da síndrome 2 em 1. À primeira vista, MY Camelopardalis parece ser uma estrela bastante comum, mas depois de olhar mais atento, os astrônomos concluíram que na verdade eram duas estrelas em uma. Essas duas estrelas estão orbitando uma a outra a mais de 966 mil km por hora. É um sistema estelar binário de contato, o que significa que as estrelas estão tão próximas que compartilham um espaço comum. Em outras palavras, estão tão próximas que estão praticamente se beijando. Esse Romeu e essa Julieta Celeste são uma das estrelas binárias mais massivas conhecidas. Cada uma sozinha pesa 32 a 38 massas solares, respectivamente. Os astrônomos também acham que elas podem estar à beira de uma fusão estelar, o que significa que um dia elas podem se combinar em uma superestrela gigante. Uau, quem diria que o espaço poderia ser tão romântico? Vamos a outro nome longo, HD 140283, também conhecido como Estrela de Matusalém. Esse carinha na constelação de Libra já existe há algum tempo. E um bom tempo, tipo muito tempo. Na verdade, os cientistas costumavam pensar que ela era mais antiga que o próprio universo. Imagina se fosse verdade. Mas eventualmente descobriram que na verdade a Estrela de Matusalém tem cerca de 14,8 bilhões de anos. Isso ainda é bastante impressionante. Essa estrela é tão velha que lembra a Via Láctea quando era apenas uma galáxia bebê. Mas apesar de tudo isso, essa estrela ainda tem um pouco de vida. Está apenas começando a se expandir em uma gigante vermelha, que é como quando você chega aos 30 anos. Isso é que é envelhecer bem. Mas se todas essas coisas são um tanto compreensíveis, então que tal uma estrela que foi chamada de Estrela WTF pelos cientistas? Não estou brincando. Pelo menos costumava ser assim. Agora ela é chamada de Tab Star. Também tem um nome mais científico, mas que é um pouco complicado. Mas o que é realmente bizarro nessa estrela é seu escurecimento irregular. Por alguma razão ela não brilha como uma estrela normal, mas pisca como se alguém ligasse e desligasse uma lanterna. E não é apenas uma pequena queda de luz, estamos falando de uma queda de 22% no brilho. E não é porque às vezes ela é bloqueada por um planeta ou algo assim. Os cientistas apresentaram todo tipo de explicação para esse estranho comportamento, desde cometas até poeira e até mesmo uma mega estrutura extraterrestre. Isso mesmo! Mas antes que sua imaginação vá longe demais, é importante notar que a explicação mais provável é que seja apenas poeira velha. Talvez a estrela seja cercada por algum tipo de nuvem de poeira, e às vezes isso nos impede de vê-la com clareza. Embora essa explicação ainda não esteja 100% confirmada e ainda existam muitos mistérios em torno da estrela de Thebe, uma coisa é certa. Pode ser um pouco estranho, mas é isso que a torna tão fascinante. Então é isso, pessoal. Ficamos maravilhados com a incrível diversidade e estranheza do cosmos. Há muito mais para descobrir lá fora. Vamos continuar explorando tudo isso e nos surpreendendo com as maravilhas do universo. Quanto valeria uma pitada de areia para você? E que tal sem os elementos de ouro ou platina misturados? Apenas poeira da Lua. Um leilão recente vendeu isso por $500 mil. Literalmente apenas uma pitada do que tem na Lua. Mas essa quantidade minúscula de sujeira aparentemente valiosa foi avaliada simplesmente por sua relevância histórica. Essa fração de areia lunar pegajosa era de um pequeno saco que foi coletado por Neil Armstrong na missão Apollo 11 em 1969. Era um grande pedaço da história humana e um lembrete físico de quando o homem pousou na Lua, algo tirado de um lugar que ninguém mais conseguiu. Vender algo do nosso satélite natural abre um novo debate sobre a legalidade de possuir, usar e vender recursos espaciais de partes sem dono do Sistema Solar. Atualmente, o mundo obedece ao Tratado do Espaço Sideral de 1967, que representa os fundamentos da lei espacial moderna. Esse tratado não previa o uso lucrativo do espaço para a exploração de recursos. Embora ele impeça qualquer pessoa de reivindicar a propriedade de quaisquer novos mundos, o valor potencial desses territórios não tem preço. A Lua não é apenas um trampolim para futuras explorações no espaço, onde as bases e possivelmente cidades lunares um dia irão prosperar. Para essa finalidade, os humanos precisarão desenvolver baías de expedição e fábricas para apoiar as transportadoras em suas cruzadas para novos mundos. Esse projeto vai precisar de bons investimentos. As estações de mineração fornecerão a economia da hipotética Cidade da Lua. Haverá infraestrutura e transporte de ida e volta para o nosso satélite natural. Tudo isso custará muito
muito mais do que uma lembrança de quando o homem pisou ali pela primeira vez. Então, além da poeira, o que mais poderia ser valioso na Lua? Há valor nos recursos dela. Não sabemos os números exatos, mas estima-se que haja mais do que se pensava no passado. Acredita-se que ela seja abundante em ferro, níquel e cobalto, entre muitos outros. Esses minerais dão a possibilidade de construir a cidade da Lua. Assim como na nossa história, em que as cidades são reflexo de quais recursos estão em abundância em seus arredores, ali será a mesma coisa. Um local cinzento, com paredes de metal, pó de ferro e um concreto feito com areia lunar e grandes janelas produzidas com areia disponível e ilimitada. A Lua também é rica em silício, um ingrediente importante na produção de painéis solares. Tem cálcio para ser usado para fabricar as placas solares à base de silício, juntamente com outros ingredientes encontrados lá, como óxido de titânio, ferro e alumínio. O oceano de magma lunar, há muito adormecido que existe sob a superfície, contém magnésio. Ele é encontrado especialmente na crosta inferior e é útil para muitas finalidades, mas as mais importantes são para as ligas, já com a expectativa das viagens espaciais. A produção de aço requer muitas fontes de carbono, de importância crucial para sustentar as megafábricas e para as muitas milhares de naves que serão construídas. Numerosos materiais raros da Terra são usados em tudo que for elétrico. Eles continuam sendo mais valiosos e sua produção é mais notável à medida que a tecnologia avança, especialmente em veículos elétricos e turbinas eólicas. Embora os materiais raros da Terra sejam abundantes, você não os encontrará em muitas áreas concentradas. Eles estão espalhados por todo o planeta, então localizá-los e minerá-los é bastante caro, embora sejam mais necessários a cada ano. O processo de busca e mineração na Lua é muito mais fácil e será uma importante fonte alternativa. O nitrogênio, junto com o carbono, são elementos importantes para apoiar a colonização e a agricultura humana e garantir que o nosso satélite natural não apenas seja habitável, mas também tenha um suprimento constante de alimentos. Podemos obtê-los dentro da crosta lunar externa, então a agricultura é possível em biosferas vedadas. A mineração de metais é um processo difícil, mas o resultado vale a pena não apenas pelo valor, mas também pelos valiosos subprodutos que podem ser obtidos no processo de extração, como o oxigênio disponível para o ar respirável dentro da cidade e o hidrogênio, para garantir água para as plantas e consumo humano. Recursos valiosos não virão apenas da superfície lunar. Seu potencial de energia solar é tão grande que garantirá a captação das ondas solares para alimentar a cidade da Lua. O fato de não ter uma atmosfera espessa e de não haver interrupções dos padrões climáticos remove alguns dos principais obstáculos que estão presentes na Terra. A energia criada pode ser suficiente para todas as demandas da Lua, e a curto prazo também pode ajudar a resolver muitos dos problemas de energia da Terra. A extração de recursos e requisitos para a manufatura serão significativos à medida que o tempo avança. Conforme a cidade da Lua crescer e os humanos chegarem mais longe no espaço, isso exigirá cada vez mais energia. A produção das fábricas e em nosso satélite natural se tornará tão elaborada que precisará de fontes alternativas de reserva. A fusão movida a átomos será uma importante fonte de energia sem subprodutos perigosos. Ela será mais segura do que as tecnologias de hoje que usam urânio. Alimentar esse tipo de fusão exigirá o mais valioso de todos os recursos encontrados na Lua, o hélio 3. Ele também pode ser achado na Terra, mas em quantidade superlimitada devido ao nosso forte campo magnético, que garante que a vida possa prosperar aqui, mas ao mesmo tempo desvia os ventos solares, dificultando a produção de hélio 3. O nosso satélite natural não tem campo magnético e absorve o vento solar há bilhões de anos, constantemente acumulando um suprimento infinito de hélio 3 no processo. Ele absorve os ventos na camada superior de material sólido na Lua, também conhecido como regolito, e que torna a extração do hélio 3 uma atividade ainda mais valiosa. A mineração incluiria ainda a de todos os outros minerais valiosos no processo. É basicamente como acertar dois pássaros lunares com uma só pedra lunar. O valor do hélio 3 é tão substancial que muitos países e empresas estão determinados a se estabelecer na Lua. O valor dele fica na casa dos trilhões de dólares. Algumas pessoas acreditam que a oportunidade que ele daria à humanidade seriam imensuráveis. Haveria energia ilimitada, sustentando milhões de empregos na cidade da Lua. Essa energia também atenderia às necessidades da Terra. Apenas 25 toneladas de hélio 3 poderiam suportar os Estados Unidos por um ano inteiro. O recurso abasteceria a Terra por milhares de anos e teria energia suficiente para ajudar a guiar os humanos ainda mais além no espaço. Isso permitiria a construção de portos espaciais ao redor do nosso planeta e uma viagem mais eficiente daqui para a órbita. De lá,
As pessoas seriam transferidas para ônibus destinados a outros locais em todo o sistema solar. A duração dos voos espaciais reduziria significativamente, criando viagens mais frequentes em direção a Marte. Outros portos seriam erguidos em torno de sua órbita, dando suporte para novas colônias em sua superfície. Colônias de mineração com a ajuda da energia infinita se espalharão por todo o planeta Marte, com recursos super valiosos existentes em seu solo vermelho. Essa nova era de colonização no sistema solar causará um efeito dominó à medida que continuar indo além, avançando a cada geração de naves desenvolvidas. As viagens se tornarão cada vez mais eficientes, pois o Hélio 3 continuará a ajudar no avanço da tecnologia das naves espaciais. Postos avançados para todas as finalidades se desenvolverão nas luas de Júpiter e Saturno, desde a pesquisa da potencial habitabilidade para a vida em Europa ou em Encélados, até a continuação da tradição de extrair recursos valiosos em todos os locais. A nossa Lua continuará a encontrar maneiras de fornecer a energia necessária para a terraformação de novos mundos. Também ajudará a aquecer Marte e a alimentar um campo magnético artificial. Auxiliará ainda na construção de um grande refletor que poderá resfriar Vênus. Tudo isso será a base para a criação de mais locais habitáveis para as futuras gerações de humanos. Tudo graças a essa fonte inicial de energia da Lua. É difícil colocar uma etiqueta de preço nela, mesmo quando se sabe que há valor na captação de seus recursos. O tanto do que a poeira lunar realmente representa não pode ser determinado por um número monetário, mas por seu potencial de influenciar o que os humanos podem criar à medida que continuarmos a progredir como espécie. A coisa mais cara do universo, sim grandiosa, é chamada de antimatéria. A teoria da sua existência foi registrada pela primeira vez em 1930, quando o elétron foi descoberto. Os cientistas pensavam que isso poderia significar que a antipartícula dela também deveria existir, e chamaram essa partícula hipotética de positron. Mais tarde, também se provou a existência dos opostos de outras partículas elementares, os prótons e nêutrons. Os chátons vieram depois. Quando uma partícula e seu gêmeo maligno colidem, desaparecem, liberando literalmente toneladas de energia. 10.000 vezes mais que uma reação nuclear. Mas tem um porém. Leva cerca de 100 bilhões de anos para surgir apenas 1 grama de antimatéria. E ela só pode ser criada usando o Grande Colisor de Hadrons. É por isso que o custo desta substância é de cerca de 62 trilhões de dólares. E não estamos nem perto de conseguir tanto. Ao longo de toda a história de observação espacial, apenas 2 objetos de outro sistema estelar, ou talvez mesmo de outra galáxia, entraram no nosso sistema solar. O primeiro foi o asteroide Oumuamua, descoberto em 2017. O segundo foi Borisov, um cometa descoberto em agosto de 2019. A nuvem de poeira que o cerca permite que os cientistas aprendam mais sobre as substâncias que podem ter chegado até nós de outra galáxia. Uma estrela incomum em forma de lágrima foi descoberta. Ela tem quase o dobro da massa do Sol e parece uma grande gota de lava por causa da estrela anã que fica nas redondezas. A amiguinha atrai a energia da sua irmã mais velha e distorce sua superfície. Os buracos negros também podem fazer isso. Há uma estrela a cerca de 215 milhões de anos-luz de distância de nós que foi espaguetificada por causa da gravidade de um buraco negro próximo. Os astrônomos tiveram que usar dezenas de telescópios para registrar o evento. No final, viram um buraco negro engolindo uma estrela, que se espichou até virar um fino raio de matéria. Enquanto comia, o buraco também ejetava bilhões de toneladas de material estelar para o espaço. A cerca de 250 milhões de anos-luz de distância, no entanto, há uma história de sobrevivência milagrosa. Em 2020, uma gigante vermelha chegou muito perto de um enorme buraco negro, 400 mil vezes mais pesada que o Sol, e foi pega pela sua atração gravitacional. Normalmente, isso significa que não há escapatória. Uma vez que um buraco negro pega algo, ele nunca vai largar sua presa. Nesse caso, a estrela de alguma forma conseguiu escapar. A maioria de suas camadas externas foi sugada pelo monstro faminto, deixando para trás apenas o núcleo derretido, uma anã branca. E usando essa perda de massa, ela se desprendeu do puxão do buraco negro e começou a circulá-lo em uma órbita cada vez maior. Os cientistas têm certeza de que a anã branca ainda está presa para sempre, pois o buraco continua a tirar lascas dela à medida que avança. No final, a estrela se resfriará e se tornará um planeta que se parece muito com Júpiter. Mas isso só pode acontecer em cerca de 1 trilhão de anos. Eu não estarei mais por aqui, então
e muito mais distante do que o universo alcança até então. Foi provado que um planeta pode orbitar um buraco negro como faria com uma estrela. A energia do buraco alimentaria tal planeta. Mas para sobreviver em tais condições e não ser empurrado para dentro do horizonte de eventos, o planeta deve orbitar muito rapidamente, quase à velocidade da luz. E o próprio buraco negro deve girar na mesma velocidade. Não posso deixar de imaginar como seria o tipo de vida em um planeta assim. Rápido? Terremotos na Lua, ou devo dizer, lua-motos. Não são coisa de ficção científica. Eles ocorrem com tanta frequência como em nosso planeta. E quando acontecem, são mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que os lua-motos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Existem martemotos também. Por muito tempo, o planeta vermelho foi considerado tectonicamente inativo, mas observações mais recentes mostraram que ele ainda tem terremotos fracos de vez em quando. Você provavelmente nem conseguiria senti-los se estivesse na superfície de Marte. Mas isso significa que alguns processos geológicos ainda estão ocorrendo naquela paisagem vermelha e empoeirada. A uma distância de 640 anos-luz do Sol, os cientistas descobriram o planeta VASP-76b, onde chove ferro. Ele fica muito próximo do Sol dele e sempre voltado para a estrela com o mesmo lado. O termo para isso é rotação sincronizada. A temperatura no lado ensolarado é tão alta que os metais derretem e evaporam ali. A outra metade do planeta é fria o suficiente para que os metais se condensem novamente e caiam como chuva. Falando em sincronismo de rotação, com a nossa Lua é da mesma forma. Não há lado escuro nela. Ela apenas está sempre voltada para nós com uma face. Quando o nosso satélite natural fica entre a Terra e o Sol, a chamada face escura fica fortemente iluminada. Mas simplesmente não conseguimos vê-la daqui do nosso planeta. Imagine apenas. Acontece que há uma abundância de planetas no universo e até mesmo na galáxia da Via Láctea que tem líquido ou água congelada. O mais próximo fica dentro do nosso sistema solar. É Júpiter, a partir de uma de suas luas, Europa. Os cientistas têm quase certeza de que, sob sua superfície congelada, existe um verdadeiro oceano de água. Mas é muito cedo para fazer alarde sobre a possível vida nesses planetas. A água líquida é apenas uma das muitas coisas que precisam existir para que a vida surja. Na verdade, existe um lugar a milhões de anos-luz de distância onde existe uma nuvem espacial flutuante feita inteiramente de água. É tanta quantidade que daria para encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes, um pouco mais do que precisamos. A água na Terra é, na verdade, um quebra-cabeça cheio de mistérios e enigmas. A teoria mais conhecida é de que ela foi trazida para cá por cometas e asteroides gelados que deixaram para trás não apenas crateras enormes, mas também a substância líquida, graças à qual podemos nos desenvolver. Mas no espaço, há uma grande quantidade de matéria orgânica e, em condições específicas, ela poderia resultar em tanta água que seria o suficiente para encher nossos oceanos 1000 vezes. Os pesquisadores fizeram um experimento em que aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e petróleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também ter vindo do espaço sideral. E, no entanto, pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que cada quinta estrela semelhante ao Sol pode ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não qualquer um, veja bem. Ele tem um núcleo rochoso e uma superfície, e é de um tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável de sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar um lar para seres vivos, os micróbios, pelo menos. E se existem bilhões desses planetas em nossa galáxia, você poderia dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. E agora multiplique isso pelo número de galáxias do universo, considerando também que muitas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas como o Sol e planetas como a Terra, e alguns deles são certamente mais parecidos com o nosso do que outros. Até recentemente pensávamos que nossa galáxia parecia uma espiral circular, mas pesquisas recentes mostraram que ela se parece mais com uma batata Pringles. Os cientistas mediram as distâncias entre o Sol e outras estrelas e criaram um mapa tridimensional da Via Láctea com base nesses dados. Descobrimos que nossa galáxia é ligeiramente curvada nas bordas e forma um S. E veja só, talvez possamos andar eretos por causa de explosões de supernovas. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, uma supernova enviou raios cósmicos ao nosso planeta.
Eles desencadearam uma série de tempestades elétricas na atmosfera da Terra, que se transformaram em temporais. Esses, por sua vez, causaram incêndios florestais no nordeste da África, onde viviam nossos ancestrais. Os incêndios transformaram a área da floresta em uma savana. A pressão atmosférica mudou, e nossos ancestrais tiveram que se apoiar nas duas pernas para sobreviver. A maior explosão desde o Big Bang foi registrada em 2019. Ela aconteceu no superaglomerado de Ofiuco, que reúne milhares de galáxias. De acordo com os cientistas, a explosão foi igual a 20 bilhões de bilhões, são 18 zeros, de megatoneladas de explosões acontecendo uma vez a cada milissegundo durante 240 milhões de anos. Eu terei que confiar nisso. Minha matemática não é tão boa. Lembra do asteroide que destruiu os dinossauros na Terra? Quem poderia esquecer? Pode ter havido outro show espacial que terminou mal para pelo menos 75% de toda a vida do nosso planeta no passado. Há aproximadamente 360 milhões de anos atrás, uma explosão de supernova ocorreu a cerca de 65 anos-luz de distância de nós, e os raios cósmicos enviados por ela varreram a camada de ozônio de nossa linda bola azul. Se estivesse mais perto, toda a vida poderia ter facilmente acabado. Atualmente, a maior ameaça para nós vem na forma de Betelgeuse, uma estrela gigante a cerca de 600 anos-luz de distância. Se ela explodir em uma supernova, veremos isso a olho nu, mesmo durante o dia.